Oi, gente, que bom poder falar com vocês um pouquinho hoje. É quase Natal e o nosso Vem Segue-me nesta semana é sobre Natal. E eu já estou aqui no clima, já estou em Recife, na casa da minha mãe. E enquanto eu pensava sobre o Natal, sobre o meu Salvador, muitas coisas vieram à mente. Entre elas, que nós estudamos todo ano sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos. E tivemos a oportunidade de nos aproximarmos mais dele. Eu fiquei pensando no que eu tinha aprendido este ano sobre o meu Salvador. E uma coisa que ficou muito marcada no meu coração foram seus atributos, os atributos divinos que ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Atributos como paciência, como humildade, esperança, fé. E eu fiquei pensando como esses atributos me ajudam a me tornar alguém melhor. Eu gostei muito do manual, o Vem Segue-me, quando em um determinado momento fala sobre Maria, que observava o seu filho e que meditava sobre essas coisas no seu coração. E o manual fala exatamente isso. Será que não seria interessante seguirmos o exemplo de Maria e também meditarmos sobre todas as coisas que aprendemos com o nosso Salvador no decorrer deste ano? E eu fiquei pensando também sobre os tantos milagres do Salvador, sobre os milagres que ele efetuou em tantas vidas. Ele curou cegos, ele vivificou mortos, enfermos. E eu fiquei pensando sobre os seus milagres e os milagres que acontecem na nossa vida. Os milagres que acontecem e que nós temos como evidência, mas às vezes nós esquecemos. E por isso é tão importante anotar aquelas evidências em que você sabe que não foram simples coincidências, que não foram uma mera obra do acaso, mas que aquelas coisas aconteceram, que foi um milagre. Porque nós temos um Pai Celestial amoroso e um Salvador, que te conhece pelo nome, que olha por você e que está do seu lado, te respondendo, mesmo se a resposta for não. Esses pequenos milagres que a gente vê a cada dia e às vezes a gente não se dá conta. E eu fiquei pensando sobre o Salvador, sobre a sua missão, sobre o documento Cristo Vivo. O Cristo Vivo, esse documento que foi assinado pelos apóstolos, que prestam um testemunho dele e que dizem uma relação de coisas que ele fez por nós. Eu, inclusive, pontuei algumas dessas coisas. É só um resumo para que a gente possa lembrar, porque nós devemos ser gratos ao nosso Salvador, pelo seu infinito poder de sacrifício expiatório. Essa expiação infinita que foi feita por mim, foi feita por você. Graças a ela, nós podemos retornar para casa sem manchas. Nesse documento fala que Cristo é o Jeová do Velho Testamento e ele é o Messias do Novo Testamento. Ele é o Criador do céu e da terra, sob a direção do nosso Pai Celestial. Cristo foi batizado, ele cumpriu toda a justiça e nos deu o exemplo. Ele andou fazendo bem, e quanto bem ele andou fazendo. Ele foi desprezado, ele foi caluniado. Mas o seu evangelho era um evangelho de paz e boa vontade, um evangelho de esperança. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Ele nos ensinou a realidade da vida pré-mortal e o propósito da nossa existência e o nosso potencial como filhos de Deus, de nos tornarmos deuses. Ele instituiu o sacramento em lembrança do seu sacrifício. Ele foi preso, ele foi condenado,
por falsas acusações. Ele foi sentenciado à morte e ele deu a sua vida para expiar pelos meus pecados, pelos seus pecados e de toda a humanidade. Entre tantas coisas que fala nesse documento solene, eu gostaria de ler esse trecho que diz: prestamos solene testemunho de que sua vida é o ponto central de toda a história da humanidade. Não começou em Belém e nem se encerrou no Calvário. Ele foi o primogênito do Pai, o Filho unigênito na carne, o Redentor do mundo. Se nós temos o Natal, é por causa de Cristo. Cristo é a razão, Cristo é o motivo, Cristo é o presente. Toda a nossa vida deve ser centralizada em nosso Salvador. Tudo aquilo que nós podemos nos tornar deve estar centralizado nos atributos que Ele desenvolveu. Que nós possamos realmente ter esse espírito de gratidão no Natal e lembrar que Ele fez tudo por nós. E às vezes a gente está ali, preocupado com as distrações, às vezes a gente se distrai com a ceia, às vezes se distrai com os presentes, que tudo isso é uma delícia, mas não é o mais importante. O mais importante é o nosso Salvador, é aprender com Ele. E eu fiquei pensando, enquanto eu me preparava para falar esse vídeo, sobre uma lenda italiana de uma mulher chamada Befana. Então reza a lenda que essa anciã, já uma senhora idosa, uma noite estava em sua casa quando bateu a porta. E eram os reis magos. E os reis magos queriam saber onde estava a estrela de Belém. E se ela sabia onde havia nascido o Salvador. Mas ela tinha muito pouca informação para dar. Mas nessa ocasião, ela ofereceu o seu lar para que eles pudessem descansar para a longa viagem que ainda teriam pela frente. E eles aceitaram o convite e dormiram na sua casa. No outro dia, em gratidão pela acolhida, eles chamaram aquela velha senhora: vem conosco, vamos procurar a estrela. Vem conosco, vamos presenciar o maior evento da humanidade, o nascimento do Salvador. Mas ela estava tão ocupada, tão atarefada, que ela diz: olha, eu tenho a louça para lavar, eu tenho a roupa, eu tenho a casa para limpar, eu não posso. E eles vão embora e deixam Befana para trás. Mas aí ela se arrepende. Ela começa a pensar naquele convite e que ela deixou passar a oportunidade de ver o nascimento do Salvador. Então ela deixa tudo para trás e vai atrás dos magos. Mas ela nunca encontrou. E dizem que até hoje, Befana passa de casa em casa, na esperança de encontrar o menino Jesus. Ela distribui doces nessa época e ela leva uma vassoura para varrer a casa, simbolizando que ela estava atarefada demais para ver o nascimento do Salvador. E nós? Será que estamos atarefados demais para abrirmos a nossa casa, abrirmos o nosso coração, para deixarmos os nossos afazeres, as nossas distrações e seguirmos o Salvador? Eu sei que Ele vive. E nessa época de Natal, Ele que é luz, Ele que é esperança. Ele que é a razão de tudo. Ele que cumpriu a sua missão com perfeição. Aquele que nos amou tanto, 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 que fez o impossível por nós. E eu fiquei pensando como eu me sinto grata. Nesses 3 meses que eu acompanhei o meu esposo no hospital, eu vi tantas coisas e eu estava pensando nesse Natal. Que bom é ter a mesa farta, que bom é estar com a família. Quantas pessoas estão chorando de dor, quantas pessoas estão nesse momento em um hospital. Quantos estão clamando pela cura, pela esperança, pelo Deus vivo, pelo nosso Salvador.
E a minha oração é que essas pessoas encontrem o conforto, o alento, porque Cristo venceu o mundo. Ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sou muito grata por esse mês especialmente. Ontem fez 4 meses da morte do meu marido, 22 de dezembro, e foi um dia muito significativo para mim e para minha família, porque o meu marido demorou muito tempo para receber a carta de liberação do cancelamento do selamento. A primeira esposa dele, ela não queria dar o cancelamento. E demorou muito tempo para que essa carta saísse. E finalmente, quando nós decidimos em maio, que nós faríamos esse selamento, e aconteceu que ele foi hospitalizado, ficou doente, e vocês já sabem a história. E eu pude prometer para ele naquele dia que eu me despedi, que ele não se preocupasse com isso. Ele só estava indo na frente, mas que um dia ele me esperasse, que eu chegaria lá e que eu faria essa ordenança por nós. E ontem eu escolhi o Templo de Recife, junto com a minha família, nós passamos nesse momento sagrado. E eu pensava exatamente isso. Por Cristo, somente por Ele, as famílias podem ser eternas. Somente por Ele nós podemos ter esses laços eternos. Somente por Ele nós podemos sentir a expiação na nossa vida. Só por Ele, que sofreu, que pagou por nossos pecados e que ressuscitou. Que o Senhor realmente nos abençoe. Eu sou grata por esse dezembro, que vai ficar gravado para sempre no meu coração. Essas ternas de misericórdia de um Deus vivo, de um Salvador do mundo, que nos ama tanto, que nos permite vivenciar, que nos permite sentir. Obrigada por você que assiste esse vídeo, por você que compartilha, que se inscreve no canal. E tenham um Feliz Natal. E que Cristo esteja sempre como o centro da sua vida. Que possamos dar lugar para Ele, dar espaço para Ele, para esse Salvador que ao nascer não tinha um lugar. Gente, Feliz Natal.